Eu queria só aproveitar, porque lá a gente fez de outro jeito, aqui eu quero fazer dessa forma. A nossa casa, eu estou aqui em nome da casa do Paulo Neto, da Ana, nossa casa, nossa família toda. A gente estava com toda a nossa... o nosso planejamento, estava tudo meio em stand-by, esperando o nascimento do Álvaro, que já tinha um diagnóstico de talvez ser antecipado. A previsibilidade era lá para o final de janeiro, mas com possibilidade, dada uma complicação gestacional lá, de placenta e tudo mais, que poderia ser antecipado. Então a gente ficou tudo em stand-by, a família toda estava lá para celebrar o aniversário das outras netas e dos outros netos lá em Floripa. A Alana e eu chegamos lá na segunda mesmo, a Ana teve que... ela foi submetida a um parto prematuro. Ela foi para uma consulta e o médico identificou que era a hora de fazer o parto, porque ela corria um certo risco. Foi um parto complicado, difícil, desafiador, mas aprove a Deus, né, de que ela vencesse tudo isso. Foram 4 horas de parto lá, de cirurgia, mas ela está bem, ela teve alta ontem, já está em casa, mas o Álvaro permanece lá no UTI, nasceu bem, 1,6 kg, mas ele vai ter que ser acompanhado agora até ter alta, deve ser mais aí uns 10 a 15 dias. Então a gente quer agradecer, a gente ficou meio em silêncio lá em casa, porque estava todo mundo focado, muita gente mandou mensagem de Natal, cumprimentando, oração. Você pode ter certeza que tudo isso chegou lá com gratidão, com alegria, alimentou nossa vida, alimentou a casa do Neto, da Ana, do Álvaro, de toda a família. Nós somos muito gratos a Deus e agora eu estou aproveitando para devolver esse testemunho em gratidão a todas as manifestações de cuidado. Foram 7 médicos na sala de cirurgia para o Álvaro poder nascer, porque dentro daquilo que eu estou dando esse testemunho não é para exagerar, mas é para os irmãos terem noção do tamanho do milagre que foi. Dentro daquilo que era o diagnóstico da Ana, toda a equipe diz que foi a situação mais grave que eles já tiveram que atender dentro daquele diagnóstico. Então a gente está muito grato. Qualquer que fosse o resultado, haveria gratidão, como sempre a gente tem compartilhado aqui. Mas está aí esse testemunho e vai para repartir com todo mundo aí que semeou, tem semeado e cuidado da família lá. Um abraço para todos aí, tá bom? Amém. Posso começar? Eu queria compartilhar, bom dia, antes de mais nada. Queria compartilhar com vocês algo na nossa última reunião de 2024, entrando 2025, algo bem pessoal mesmo, mas entendemos ser agora mais do que nunca, né? Uma palavra, eu digo assim porque eu tinha a impressão que Paulo Júnior está comigo aqui, mas não tinha essa certeza. Então, na primeira reunião isso toma uma outra dimensão que é muito jóia. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo lá em Gênesis, no capítulo 11. Como eu sempre digo aqui para vocês, quando os textos são muito conhecidos, isso me preocupa um pouco. Eu tenho uma... Engraçado, eu não leio muito no tablet. Não tenho o hábito de ler no tablet, leio papel mesmo, com exceção da Bíblia. Eu gosto muito, me adaptei. Eu acho que deve ter uns 15 anos que eu leio a Bíblia no tablet, porque eu posso marcar e desmarcar os textos. E aí, quando eu começo a ler de novo, eu desmarco tudo para não ser marcado pela minha leitura anterior do texto que eu fiz. Porque as minhas Bíblias no papel eu acabava marcando todas, e eu acabava sendo induzido por mim mesmo a uma leitura que não era nova. E aí todas as vezes que a gente encaixa um texto como esse, como por exemplo a Torre de Babel, que é um texto muito conhecido, eu tenho um certo receio de que a gente já vá para o texto com algumas preconcepções. Por exemplo, estava falando com o Davi aqui, o Davi estava me contando a respeito de um sonho que ele teve. Ele falou, bom, deixa eu compartilhar esse sonho aqui. E essa é uma coisa que a gente perdeu. E as culturas antigas não. Quando a gente olha para as culturas antigas, nós tendemos a achar que, porque elas são culturas antigas, elas são atrasadas. E eu honestamente
de vários pontos de vista, tenho muita dificuldade de imaginar isso. Quando eu penso do ponto de vista construtivo, quando eu penso do ponto de vista da espiritualidade, quando eu penso do ponto de vista da formação filosófica das sociedades antigas, eu tenho muita dificuldade de imaginar que nós somos evoluídos e as sociedades antigas são atrasadas. Na primeira reunião eu não toquei nesse assunto, a não ser no final. Eu ganhei um livretinho de Natal. Um amigo secreto, um grande amigo, me deu um livro de um indígena falando a respeito de tudo aquilo que ele está vendo acontecer. O nome do livro, sugiro a vocês, um livro gostoso de ler, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um livro interessante, de leitura fácil, bem gostosa. Estou muito rápido? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A fala de um índio da região do Rio Doce, você conhece bem, né? Então toda a tribo, toda a civilização dele cresceu durante séculos ali e viu acontecer o que aconteceu agora recentemente com todo o rejeito de uma usina descendo o rio abaixo, né? Imagino que todos vocês acompanharam. E ele coloca algumas questões que eu fico pensando. Por exemplo, quando um índio, um Yanomami, diz assim a respeito de nós, os brancos, ele diz assim: teve uma época que a civilização europeia entendeu que estava sendo iluminada pelo conhecimento. E aí esses europeus civilizados resolveram sair pelo mundo todo levando a luz para os obscuros, os índios e assim por diante. Ele pergunta: será que é isso mesmo? Será que foi isso mesmo que eles fizeram? Será que o processo de colonização foi levar a luz para as sociedades, para as civilizações obscurecidas? Quando o Yanomami olha para o branco, ele dá para a gente uma etnia. Ele diz que nós, os brancos, somos a sociedade das coisas. Porque nós nos caracterizamos a partir das coisas que nós temos. Aí eu fico pensando, quem que é civilizado nesse comentário? E quem é evoluído ao fazer esse comentário, né? Quando o autor, né, o Ailton, é questionado a respeito de como é que ele imagina que vai acontecer, como é que ele imagina que os próximos anos vão ser para os indígenas, ele diz assim: tem 500 anos que a gente vem relutando. Eu estou mais preocupado com o branco nos próximos anos. O que vai acontecer com ele nos próximos anos? Então, eu olho as civilizações que nós chamamos de civilizações antigas, e a gente poderia voltar ao tempo de Abraão, pensar, por exemplo, no que a arqueologia nos conta a respeito de Ur dos caldeus. Será que eles eram atrasados mesmo e nós somos os sofisticados? Falando a respeito dos sonhos, né? A nossa sociedade perdeu a capacidade de avaliar os sonhos e de ler os sonhos uns dos outros. Aí a psicanálise tem que trazer isso de volta e falar: opa, gente, isso não pode ser abandonado, não, nós precisamos até trazer isso. Coisa que José não tinha dificuldade, Daniel não tinha dificuldade, o Nabucodonosor não tinha dificuldade de prestar atenção no valor do sonho, né? Eu estava falando agora há pouco, quando Moisés recebe de Deus a incumbência de ir conversar com o faraó, Deus, evidentemente, já sabia que seria uma conversa difícil. Não era com o faraó, era com o povo dele. Deus sabia que deveria trazer uma série de sinais para o próprio povo de Israel prestar atenção no que estava acontecendo com eles ao longo dos 400 anos. Aí ele disse para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés disse: tem um cajado. Joga o cajado no chão. Jogou. Aí ele se transforma numa serpente. Aí Deus fala para ele: põe a mão aí, Moisés. Ele: não, põe a mão, não pode pôr. Aí ele vai, volta a ser um cajado. Então, Moisés, quando você for lá conversar com o faraó, faz isso. E aí a gente não percebe, à medida que o texto vai caminhando, quando Moisés faz isso na frente do faraó, o faraó não se assusta. Se isso acontecesse entre nós aqui, gente levantando para todo lado, né? Uma barata já seria suficiente para isso, né? Agora, no caso de Moisés, conversando com o faraó nem se mexeu. Falou assim: chama os sábios aí. Nós chamamos de magos, nós traduzimos por magos. Eram sábios. Chama os sábios aí. E aí, o que vocês acharam? Eles fizeram a mesma coisa.
Percebe que o que nós estamos chamando de evolução, sob vários aspectos, não é uma evolução? Sob inúmeros aspectos. Não inclusive, isso está compartilhado lá no nosso outro encontro, mas eu creio que esse ponto tem que ser enfatizado aqui. A gente voltar nesse ponto para enfatizar. Há uma reflexão teológica de que o homem não vem vivendo um processo de evolução. O homem está vivendo um processo de involução. Nós estamos nos tornando um ser humano involuído. Porque a tecnologia, ela não fala de uma evolução. A tecnologia, ela evolui na relação direta da deficiência. Então, por exemplo, quanto pior o paralítico, melhor a cadeira de rodas. Quanto pior o míope, melhor o óculos. Então eu estou usando uma lente de alta tecnologia porque o olho já não funciona. Então, quanto pior o ser humano, mais evoluída a tecnologia. Então, isso aqui representa todas as nossas involuções de comunicação. Então, quanto pior de comunicação entre nós, melhor o nosso equipamento. Então, esse equipamento ele é compensatório da nossa dificuldade de comunicação. Se nós estivéssemos evoluindo sem o pecado, nós seríamos capazes de saber o que o outro está pensando. A gente se conheceria tão bem que a gente não precisaria de palavras. Agora nós precisamos de WhatsApp. Então essa tecnologia está compensando a nossa deficiência. Tem casal que, se não conversar pela rede, ele não consegue conversar entre si. Amém? Então, há um entendimento de que o Jó é antes do dilúvio. Então, o homem sofreu 2 colapsos. Aconteceram 2 glaciais. Uma foi o dilúvio, né? Essa questão do dilúvio, e a outra foi Babilônia. Então, o dilúvio foi a primeira glacial. O homem foi submetido a um outro ambiente sociocultural. E eles acreditam que o Jó era antes. Por isso que o Jó via coisas que o homem hoje não viu. E eles entendem que ele fazia parte de uma cultura extremamente evoluída. Ou seja, o ser humano, esse ser humano neandertal que a gente conhece, é como se ele já fosse o subproduto de uma raça caída. Ele não é o homem criado, ele é o homem caído, piorado. E tem gente que ainda usa ciência. Eu vou dar um toque aqui de ciência para você entender a nossa paranoia. Não, mas tem o carbono 14. Nada é mais furado do que a leitura da idade de um osso achado lá do que o carbono 14. Até porque ninguém sabe o que eram as incidências de raios solares no planeta quando nós tínhamos água no céu. Então, uma leitura de carbono 14 depois do dilúvio mente. Você pode atribuir o ano que você quiser, porque o homem está sofrendo uma degeneração acelerada. Antes do dilúvio, ele poderia viver 1000 anos. Depois do dilúvio, está escrito que ele não vive mais do que 120. Então, o tempo continua igual, mas a forma de contar o tempo mudou. Então, presta atenção naquilo que vai ser compartilhado aqui hoje. Porque é uma quebra de uma construção mental, de uma forma de pensamento, que está lá traduzido em Babilônia. E às vezes nós estamos achando que nós estamos patrocinando um ser humano evoluído e nós estamos pagando a involução dos nossos filhos. Eles estão se tornando seres humanos cada vez mais equipados, porque estão se tornando seres humanos cada vez piores, que tem que ser compensado com o equipamento que eles carregam. Talvez nada fale melhor do nosso pior do que a qualidade dos equipamentos que a gente usa hoje. Aquilo que a gente celebra como conquista da ciência, talvez seja o testemunho da nossa deficiência. Basta ver o que vai acontecer com a gente daqui 10 anos para ir de um lugar a outro sem um celular com GPS. Exatamente. O que vai acontecer com a gente em 10 anos, né?
Mas, voltando aqui, toda essa introdução é para que você não olhe para o texto que nós vamos ler como se isso fosse algo distante de uma sociedade arcaica, antiquada e involuída. Não é nada disso. O que a Bíblia traz para a gente aqui são princípios importantes que não mudaram. E quanto antes nós nos percebermos dentro desse universo, mais significativo aquilo que Deus tem para nós e para o que Deus tem para nós em 2025. É o que eu gostaria de compartilhar, já que é a nossa última reunião. Capítulo 11, versículo 1 diz, Gênesis, capítulo 11, versículo 1. No mundo todo, havia apenas uma língua, ou um só jeito de falar, dependendo da sua versão, um só idioma. Parêntese importante. Nós estamos aqui logo depois do dilúvio. Se você voltar no capítulo anterior, você vai ver o dilúvio e toda a humanidade sendo reconstruída a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, de onde vêm os semitas, de onde vêm os hebreus de uma forma geral, os árabes de uma forma geral, Cã, os habitantes de Canaã e assim por diante. Parêntese importante, depois você olha no capítulo anterior aí. Entre os filhos de Cã surge um personagem interessantíssimo, tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista da cultura judaica, dentro da tradição rabínica, que é Nimrod. Depois dá uma olhadinha. Nimrod, segundo o texto anterior, ganhou até um ditado, valente como Nimrod. Então, todas as vezes que aparecia uma pessoa muito valente, um homem muito forte, um guerreiro valente, ele era valente como Nimrod. Um ditado ficou aplicado à pessoa dele. Mas o fato é o seguinte, Nimrod é o construtor de cidades depois do exílio, depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Nimrod é esse cara que fundamenta a construção das cidades através de uma estrutura de poder, como a gente vai ver aqui agora. Então, capítulo 11, versículo 2 diz assim: ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície. Guarda, isso não é ao acaso. Pessoas começaram a andar no pós-dilúvio e encontraram um plano chamado Sinar, uma planície. E ali se estabeleceram. Esse lugar, conforme o capítulo anterior, é a Babilônia, é Babel, como a gente vai ver também nesse texto aqui. E aí as pessoas que se estabeleceram nesse lugar disseram umas às outras. Versículo 3. Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Depois disseram, venha. Agora vem o ponto. Vamos construir. O que está aí no seu texto? Uma cidade. Não é vamos construir uma torre. O ponto mais relevante aí é que o homem parte para a construção de cidades. Não sei se você se lembra, o primeiro construtor de cidades é Caim, antes do dilúvio. O primeiro construtor de cidades depois do dilúvio é Nimrod. E essa cidade tem uma característica. Ela tem uma torre. Então vamos construir para nós uma cidade com uma torre. E aí vem o ponto que eu queria parar com vocês. Uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Quando você lê, bastante cuidado nisso, quando você lê aí que o objetivo era construir uma cidade que tinha uma torre que alcance os céus, de novo, por isso toda a introdução, não olha para isso pensando assim, esse pessoal queria fazer uma torre que encostasse nas nuvens. Como Paulo Júnior sempre nos lembra, isso já era fácil. Sobe numa montanha. Só que eles estão aonde? Numa planície. Então, o céu aqui não é o céu firmamento, não é o céu nuvem, não é isso. Nós aqui ingenuamente estamos achando que essa é uma sociedade primitiva que estava querendo tocar os céus com seus arranha-céus. Não é isso. Se você der uma olhada em Gênesis, no capítulo 1, você vai se surpreender, porque a gente vai passando muito rápido. O texto que nós conhecemos bem diz, no princípio, lembram? Criou Deus, o céu e a terra. Não é isso? Todo mundo lembra disso, né? Aí o texto continua dizendo assim, a terra, porém, era sem forma. Lembram disso? Muito bem. Ótimo. Então, perceba, o que Deus criou
Antes de mais nada, no princípio, o céu e a terra. Mas vai continuando. No primeiro dia da criação, o texto diz para a gente que Deus cria a luz e faz a separação entre dia e noite. Aí cuidado. No segundo dia, o texto diz para a gente, o texto de Gênesis diz que Deus separou águas de água. E aí olha só, a água que ficava em cima, ele chamou de firmamento ou de céu. Ué, mas o céu já não tinha sido criado? Aí o texto continua. No terceiro dia, o texto diz que Deus fez a água se juntar num lugar e a parte seca Deus chamou de terra. Ué, mas a terra já não tinha sido criada? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então agora, como é que aparece de novo céu e terra? Nós ocidentais é que temos dificuldade com isso. O povo que está ouvindo essa história aqui não tem dificuldade não, porque para eles sempre foram 2 céus e 2 terras. Sempre. Tem o céu que a gente está vendo, essa abóboda, essas nuvens, tem a terra que nós estamos vendo e tem outro céu e outra terra. Por exemplo, nesse texto de Gênesis surge a expressão as aves do céu. E ela chega inclusive no Novo Testamento, Jesus dizendo, as aves do céu têm o seu lugar, o Filho do Homem não tem. Lembram disso? Só que o texto do Novo Testamento também fala a respeito dos anjos do céu. Ora, as aves do céu e os anjos do céu estão falando do mesmo céu? Entendem? Então, quando o texto diz para a gente assim, bastante atenção nisso, quando o texto diz assim, os homens queriam construir uma torre que tocasse o céu, eles não estavam querendo tocar nas nuvens, eles estavam querendo tocar em Deus. É bom entender isso. Eles não são uma civilização antiquada, arcaica, que achava que iria construir uma torre para tocar as nuvens. Não. Eles estão fazendo o que o ser humano tenta fazer desde que o ser humano é ser humano. Tocar a Deus, como se Deus pudesse ser tocado. De diversas formas, inclusive com a construção de uma torre. Com o objetivo de ter um nome sendo reconhecido pelo próprio Deus. Que o nosso nome seja famoso. Essa palavra é extremamente relevante para nós aqui. Para essa congregação, para esse lugar, para esse dia, para esse endereço. Porque talvez nós não tenhamos no Brasil nenhum outro lugar onde aquilo que é a vocação da nação brasileira esteja sendo mais dessignificada do que aqui no Planalto Central. Existem 2 cidades que são campeãs brasileiras de arranha-céus, Goiânia e Camboriú. Os 10 edifícios mais altos do Brasil estão em Goiânia e Camboriú. Goiânia detém, nesse momento agora, o recorde do edifício mais alto do Brasil, que vai ser vencido por um edifício de Camboriú. Entre os 10 edifícios mais altos, 3 estão em Goiânia, 1 em João Pessoa, o resto em Camboriú. Então existe uma cultura emergente aqui, de gente que quer subir, quer ser reconhecido pelo poder que tem, quer ocupar o lugar mais alto, quer prevalecer sobre os mais baixos. É a cidade com maior desigualdade social na América Latina. Não é a cidade com maior falta de recursos. É uma das maiores frotas de aviação privada do país. E é a cidade com maior desigualdade social. Então não é a questão da riqueza. É a questão da distância. É a forma como a ideia da riqueza adquirida é para proteger, é para se garantir e não para transformar. A riqueza como posse e não como responsabilidade. A riqueza como direito e não como justiça. A riqueza como recompensa do comércio e não como transformadora de uma economia. E aí a gente se torna refém da gente mesmo. Escravo da nossa própria cobiça, como virou Babel. Babel representa um reino de escravos. Uma das cidades que mais exporta juventude para o resto do mundo. Eu estou tendo que corrigir uma estatística minha. Eu sempre falava aqui para os irmãos que 60% dos jovens brasileiros querem morar fora.
O Ricardo Amorim, um cara acostumado ao meio corporativo, acabou de anunciar que não é 60%, é 75%. 75% dos nossos jovens querem morar fora. Para ser o quê? Escravo de olaria, fabricante de tijolo, CEO de atividade padronizada que premia a excelência e não a consciência. Uma estrutura de poder que premia o desempenho e o resultado e não as relações. E nós estamos sendo comprados a preço de ouro e estamos nos vangloriando disso. Famílias órfãs de relacionamento porque estão patrocinando a exportação de filhos que estão se tornando escravos, que vão ter vez no mundo inteiro, mas não vão ter voz. Nossos jovens hoje exportados aqui têm vez no mundo inteiro, mas não têm voz. Porque quando Deus amassou o barro, foi para fazer um vaso. Quando Babilônia e o Egito amassaram um barro, foi para fazer um tijolo. E um vaso tem a característica da peculiaridade. Nenhum vaso é igual ao outro. É a singularidade do vaso. O vaso vale pelo seu propósito e pelo seu belo. O vaso não tem forma, ele é modelado. Tijolo tem forma. O vaso é manipulado pelas mãos do artífice. Por isso ele tem impressão digital. Deus amassou o barro. Deus começou o homem com o barro para fazer algo peculiar, que falasse de virtude, de relacionamento, de toque, de relação, para que esse vaso fosse a imagem de uma natureza e não a expressão de uma competência. Nosso ambiente universitário hoje premia a competência e não o belo da singularidade. Nosso ambiente universitário hoje é uma fábrica de tijolos, onde as pessoas podem ser facilmente substituídas, porque elas se encaixam dentro de uma estrutura que está só esperando um buraco para ser preenchido. E se der problema é só trocar. E Deus quer substituir uma construção de tijolos por um edifício de pedras. O que tem a ver a pedra com o vaso? A peculiaridade, a singularidade, o nome de cada um, a representatividade de uma vocação própria. E nós estamos nos tornando o pior lugar do mundo, sendo que nós seríamos o melhor lugar do mundo. Couto Magalhães, Dom Bosco profetizaram que dessa região ia surgir o ser humano mais evoluído do planeta, exatamente pela sua singularidade, pela sua percepção de quê? De céu. Sabe o que o Couto Magalhães, sabe quem é Couto Magalhães? Couto Magalhães era um general do Dom Pedro II. O nome do Couto Magalhães está no prédio principal da Uni Evangélica, onde foi criada a primeira escola de enfermagem lá em Anápolis. Crente, foi crente que batizou aquilo lá de Couto Magalhães. Sabe o que era Couto Magalhães? Um general de Dom Pedro II. Sabe de que o Couto Magalhães morreu? De sífilis. Um promíscuo, adúltero, frequentador de prostíbulo. Mas esse homem teve um dom profético, porque o dom é irrevogável. O cara pode estar numa zona, num prostíbulo e profetizar. E um homem que morreu de sífilis profetizou: desse lugar do Brasil surgirá um novo ser humano para a humanidade. E lá num convento, um padre virgem do outro lado do planeta nunca pisou no Brasil. Ao mesmo tempo que o Dom Bosco, doente de sífilis, o Dom Bosco não, o Couto Magalhães, não vamos misturar. O Couto Magalhães, doente de sífilis, estava profetizando. Um monge estava tendo um sonho, e nesse sonho alguém trazia ele para a região central do Brasil, aqui onde é que nós estamos, e dizia: vai surgir um novo ser humano desse lugar. Alguém que vai perceber o céu como ninguém nunca percebeu antes.
e vai mergulhar nas profundidades da terra, como ninguém penetrou antes, para falar de uma nova humanidade. Um vaso e não um tijolo. Não alguém produzido em série. Porque o ser humano se deixou substituir na ânsia do resultado de ser vaso para se tornar tijolo. E o primeiro sintoma de uma olaria que fabrica tijolos é a esterilidade. O Brasil é a maior velocidade de queda de fertilidade do planeta. Jovens ocupados em serem escravos de olaria não querem ter filhos para poder desempenhar melhor o seu serviço e serem melhor reconhecidos e remunerados pelo seu trabalho. Nós estamos nos tornando um país de escravos estéreis. Isso era a Babilônia. Isso era o Egito. Porque não queremos ter essa peculiaridade. Deus não quer construir com tijolos. Quem quer construir com tijolo é Babilônia. É o Egito. Tornar nossos filhos escravos, ensinar para eles uma metodologia que eles vão apenas se repetir e vão fazer o que já foi feito cada vez melhor, para serem recompensados. Vão ser CEOs de olarias em tudo quanto é lugar do planeta, porque todas as olarias só falam uma língua diferente, mas é tudo igual. Faz a mesma coisa, produz o mesmo tipo de gente. É o mesmo tipo de ser humano escravizado, obtuso, quadriculado, falando uma língua diferente, mas sem identidade, sem vocação, sem noção de identidade, de propósito, e muito menos de significado. Então é grave, porque está na rua. A nossa fixação na altura, na torre. É uma das cidades que mais tem torre de templo. É a cidade campeã de torre de gente. E é a cidade campeã de desigualdade na América Latina. É onde as torres estão aumentando a nossa distância. Foi a primeira cidade no Brasil a inaugurar um bairro com muro. É muito relevante essa conversa aqui. Porque o que nós estamos achando que nos protege, nos separa. Era isso que era a Babilônia. Em nome da proteção, a separação. Em nome do futuro, a confusão. Amém, amados? Amém. E é isso. Nós estamos fazendo primeiro uma leitura da terra. Aí daqui a pouco eu vou com vocês para Apocalipse para fazer a mesma leitura do céu. Mas no meio do caminho tem uma coisa. Tem uma confusão. Aliás, esse é o nome Babel, né? Babel tem a ver com confusão. E aí, se você olhar junto comigo, o texto diz assim, no versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Desculpa, voltando um pouquinho, ainda no versículo anterior. Os homens disseram, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados pela terra. Muito bem, cuidado, não fica pensando que de repente Deus acordou no céu, olhou para a terra e falou, não, olha lá o que eles estão fazendo, não, estragaram tudo, não. Bobagem é nossa. Bobagem. Quando Deus vê o que está acontecendo, ele percebe o seguinte: então eles têm medo de serem espalhados pela terra? Então, vou espalhar eles pela terra. E aqui vem o ponto que eu queria, antes de ir para o céu, eu queria chamar a sua atenção, mas eu preciso muito do seu cuidado, da sua atenção, porque parece um jogo de palavras. No meio da confusão deles, Deus traz mais confusão ainda. Porque eles estão confundidos. E agora Deus traz uma palavra de confusão.
Assim, como assim? É isso mesmo. Há uma diferença entre a confusão estado e a confusão condição. Uma coisa é ser uma pessoa confusa. Outra coisa completamente diferente é estar confuso. Por enquanto, esses homens estão confusos. Mas se Deus não impede, eles vão se transformar em pessoas confusas. Então, o que poderia ser um estado pode se transformar numa condição. Está claro isso para vocês? A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos confundidos nos nossos medos. E aí Deus traz uma confusão maior ainda, para que nós não sejamos pessoas confusas. Eu vou repetir. Quando você olhar para a história de Jó, pensa nisso. Jó vinha com todas as convicções do mundo e um medo. Jó tinha todas as certezas. Ele tinha certeza absoluta do seguinte: eu sei construir uma torre que toca o céu. Basta eu oferecer um sacrifício. E detalhe, agora nós estamos falando de um cara que é gente boa. Deus não aguenta uma boa propina. Deus não aguenta uma boa propina. E Deus deixa bem claro que, numa conversa com o diabo, tá vendo meu servo Jó? Ele não resiste uma boa oferta, um bom dízimo. O cara é bom. Ele não resiste um bom corinho, uma boa música cantada. Deus não aguenta um bom culto e logo ele amolece. É isso. Essa é a ideia. Essa era a confusão de Jó. Se Deus não o confunde mais ainda, de um estado de confusão, ele se transforma num ser confuso. Exatamente. Veja, imagine se Jó não passa por tudo aquilo que o próprio Deus fez. Jó ia morrer achando que era só cantar uma boa música, era só entregar o dízimo, era só fazer uma oferta, era só fazer o bem para alguém e eu estava bem resolvido com Deus. Aí Deus vem e fala assim: não é isso não, você está confuso. Mas para que você não seja uma pessoa confusa, eu vou te confundir. Para que você, no meio da sua confusão, aprenda qual é o sentido correto de todas as coisas. Deu para entender? Havia uma coisa na vida de Jó que às vezes você passa batido e não percebe. Uma das características da vida de Jó é que ele conseguiu desenvolver um relacionamento amistoso com seus filhos. Vocês frequentam a religião que vocês quiserem, desde que uma vez por ano a gente faz um culto junto. Sabe o que Jó perdeu em nome da própria salvação e na defesa da sua unidade? Relacionamento familiar. Eles não tinham mais mesa. Eles não tinham mais comunhão. Quando os filhos morreram, já não estava junto. Eles não tinham mais comunhão. O que caracterizava agora a família de Jó não era a comunhão da mesa. Era um culto por ano. Você está entendendo o que nós estamos conversando aqui hoje de manhã? Que tem gente se contentando em saber que o filho frequenta o mesmo culto, mas que já faz muito tempo que ele não frequenta a mesma mesa. Que você está achando que vai ser o ministério infantil que vai salvar seu filho. Tem gente escolhendo igreja pelo ministério infantil. Não adianta o ministério infantil se ele não tem mesa em casa. Não adianta. Você salvar seu filho no culto é a mesma coisa de querer salvar seu filho em Babel. É essa torre que toca os céus. É isso que nós estamos achando que é salvação. Nós estamos achando que a salvação está dependendo agora de Deus. Salvação não depende de Deus, não, mano. Salvação não é assunto de Deus, não. Vida espiritual não é assunto de Deus, não. Não é Deus que está precisando ser convertido. Tem gente indo no monte para ver se converte Deus. Fala: Deus, vem cá que eu vou te explicar. O senhor ainda não entendeu. É lá em casa. O senhor não sai daqui desse monte hoje sem passar lá em casa primeiro. Então tem gente pegando Deus às 3 da manhã para ter certeza que ele não vai passar em nenhum outro lugar, a não ser na casa dele, antes de começar a trabalhar. Deus, hoje o senhor não começa a trabalhar sem antes passar lá em casa. É o meu marido. É a minha mulher, Deus. O senhor não está entendendo, não? É o crente que está falando com o senhor. Essa foi a conversa de Jó com Deus. E Deus foi deixando Jó falar. E o Jó falando: o senhor não está entendendo, não? Eu falei: não, estou te escutando.
Entendeu? Não estou nem tentando, eu vou estar discutindo. E depois, se você tiver que falar tudo, você me escuta. Eu sou antes, Jó. Eu sou antes do seu culto, eu não sou depois. Ou sou o seu Deus antes do seu culto, ou eu não serei o Deus depois do seu culto. Não queira que eu seja o Deus depois do seu culto, se eu não for o Deus da sua vida antes do seu culto. Não queira que o seu filho seja depois do seu culto, porque ele será seu filho. Conheça o seu filho antes do seu culto. Você está entendendo isso ou não, amados? Não tem filho depois do ministério infantil. Tem que ter filho como? Antes. Amém, mano? Glória a Deus. Deus que é Deus depois do culto tem outro nome. Não é o Deus de Pai. O Deus depois do culto é o Deus de quê? Babel. É isso. Babel é o Deus depois do culto. É Mamon. Sabe quem é Deus depois do culto? Mamon. É o Deus dinheiro. É o Deus comércio. É o Deus troca. Rezei, ele fez. Dizimei, ele deu. Cantei, ele veio. Cantei, ele veio. Rezei, ele ouviu. Dizimei, ele abençoou. Sabe como é que chama esse Deus? Comércio. Sabe qual é o apelido dele? Mamon. Sabe qual é o único amor que nós temos por ele? Dinheiro. A causa de todas as doenças. Amor, a posse, ao controle. É isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo o Deus que nos dá o controle. O Deus que seja depois do que eu fiz, para eu ter certeza que eu vou ter exatamente o que eu mereço, ou no mínimo o que eu preciso. O Deus que me proteja. O que Babel queria? Um Deus que me dê o que eu mereço, futuro. Um Deus que me dê o que eu preciso, tranquilidade, nome. E um Deus que me dê o que ele pode me dar, o que ele tem que me dar, proteção. E a gente vem aqui fazer culto para ter o quê? A necessidade satisfeita, o futuro garantido e a proteção necessária. Isso é o Deus o quê? Antes ou depois? Amém, amados? Amado, vou fazer um adendo aqui. Não receba isso como uma palavra pesada. Essa palavra é para tirar o peso. Essa palavra é para arrancar tudo quanto é entulho de tijolo que está sobre a sua vida. Tem gente aqui sendo sufocada de tanto tijolo em cima da vida. Para que a gente volte a ser o quê? Vaso. Quebrou o vaso, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer um tijolo, ele vai fazer outro vaso. Pronto. Glória a Deus. Não vai ser nem igual. Amém, amado? Amém. Então, se o medo da turma era de ser espalhado pela terra, o próprio Deus se encarrega de espalhar pela terra. Se o medo de Jó era que acontecesse tudo aquilo que aconteceu com ele, é o próprio Deus que se encarrega de fazer tudo aquilo que Jó tinha medo. E por quê? E aqui eu termino. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Então nós vamos dar um salto de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque a gente fez uma leitura da terra como quem quer alcançar o céu. Agora nós vamos fazer uma leitura do céu como quem olha para a terra. Essa foi a virada na vida de Jó. O dia em que ele olhou para a história dele, não como quem quer tocar o céu, mas com o olhar de Deus no céu para ele da terra. Amém? Vocês entenderam isso? Amém. Não é o nosso esforço de tocar o céu, é a nossa sensibilidade de ser tocado pelo céu, que é o que nós vamos ler aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, é o próprio Jesus do céu, do trono, conversando com a igreja que está lá em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva:
Eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu os amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa aqui não é coroa de um rei, é a coroa de um vitorioso. É um diadema, é uma tiara. Aquele que vencer será feito por mim. Presta atenção agora. Coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Você quer um nome? Escreverei nele o meu nome. O nome do meu Deus, é Jesus falando. E o nome da cidade do meu Deus. Você quer construir uma cidade? Tem uma cidade para você. A Nova Jerusalém. Ela não é da terra. Ela desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não somos nós tocando o céu, é o céu nos tocando. Não somos nós construindo um nome. É Deus dizendo para a gente: eu tenho um nome para você. O seu nome. O que eu escrevi no livro da vida, o que eu escrevi em pedra, como numa das cartas. E por fim, eu queria deixar com você uma palavra muito minha, que eu quero compartilhar, literalmente. O que eu quero fazer aqui é como quem pega o pão e parte. Essa palavra de Jesus, guarda ela para você para o próximo ano. Coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Recebe isso. Nós estamos diante de uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Vamos atravessar juntos essa porta. 2025 nos espera como quem avança e atravessa essa porta. Como quem olha as nossas vidas do céu para a terra. E não como quem olha a vida da terra, como quem quer alcançar o céu. Todos nós estamos sendo convidados a avançar e atravessar essa porta. Deixa o que ficou. De novo, em nome de Jesus, deixa o que ficou. Avança para o que está diante de você. Atravessa a porta. Não se permita ser atormentado pelo seu medo, pelas suas culpas, tudo aquilo que você queria ter feito e não fez, ou que você deveria ter feito e não fez. Avança daqui para frente. 2024 acaba daqui a pouco e nós vamos avançar e atravessar uma porta em 2025. Não interessa o casamento que você teve de 2024 para trás, não interessa a sua relação profissional 24 para trás, interessa a porta que está diante de você. E é Jesus dizendo: sou eu, estou deixando essa porta aberta. E o que eu abro, ninguém fecha. Amém? Aleluia. Amados, quando a palavra de Deus está falando de uma porta que não se fecha, não é uma porta que pode ser fechada, não. Ele está dizendo: eu abri. Isso é uma palavra para nós. Existe uma porta que ele fechando, ninguém abre. Ele diz assim: ó, aqui eu abri, ninguém fecha. Aqui eu fechar, ninguém abre. Mas para vocês, agora é para nós, eu abri uma que não será fechada. Uma porta que não será fechada é um portal. Então há um portal. Por isso ele diz: eu não sou a porta das ovelhas, eu sou o portal das ovelhas. O portal é para que você possa entrar e sair, para que você possa viver a vida como quem conhece, e não se proteger da vida como quem expecta.
Você pode estar fechando as portas da sua vida em função das suas expectativas de futuro. Porque quando o povo não teve de Deus a salvação que merecia ou que precisava, o primeiro sinal de incredulidade foram paredes e portas fechadas. Deixa eu falar bem devagar e calmo. O primeiro sinal de incredulidade são arranha-céus e paredes e portas fechadas. Nós estamos nos tornando moradores de torres de proteção e de condomínios de muros e portas fechadas, com a falsa ideia de que isso garante um futuro. Isso não garante o futuro, porque não forma a pessoa. Isso deforma a pessoa. Isso é um equipamento desenvolvido em cima de uma deformidade. Eu não estou falando do estilo, amados, em nome de Jesus. Talvez sua próxima visita para mim vai ser numa casa de condomínio e hoje eu moro num prédio. Não é essa a questão. É só para você entender o que isso grava na mente. Amém? O que isso grava, o que isso imprime na mente. Uma coisa é você ter isso como estrutura de vida. Outra coisa é você ter isso como cultura de vida. Não seja escravo de uma cultura escravizante. Eu posso morar no Egito, como Deus falou para Jeremias. More em Babilônia, mas não seja escravo de Babilônia. More em Babilônia, mas não deixe a Babilônia te esterilizar. More em Babilônia, mas não deixe a Babilônia te tornar isolado, solitário. Babilônia está tornando as pessoas solitárias. Então a glória de Deus não está numa cruz alta, está numa cruz, está numa torre alta, está numa cruz. Quando Deus quis levantar uma coisa, Ele levantou uma cruz. Ele levantou um filho crucificado. E esse filho foi crucificado nu. Qual era a marca do cinto que Jesus estava usando na cruz? Qual era a grife da camisa dele? Qual era a marca da bolsa que Jesus estava usando? Eu não estou sendo irônico. Do ponto de vista da confecção moderna, a roupa que Jesus estava usando seria... Fala um nome de uma roupa boa hoje, uma grife de roupa boa. Não é de bolsa nem de cinto, não. Hã? Isso. Não, mas Jesus estava usando uma mais sofisticada. Fala uma marca não boa, sofisticada. Uma marca de roupa, sei lá. Enfim, você sabe. Você sabe. Jesus, deixa Deus ministrar o seu coração. Jesus estava usando o que a indústria têxtil da época, em termos de vestuário, ele estava usando uma roupa cobiçada. Era uma túnica sem costura. Aquilo era uma peça única. E daquilo que seria uma peça única valiosa, era tão valiosa que eles, não querendo rasgar aquilo, eles disputaram aquilo, fizeram um leilão. Deixa Deus ministrar o seu coração. Talvez a roupa que você trabalhou tanto para o seu filho vestir vai ser leiloada. Para que ele seja crucificado nu. Para que ele seja a absoluta expressão da pessoa que ele se tornou e não a fantasia da pessoa que você gostaria que ele fosse. Cuidado para não estar custando muito caro para o seu filho viver fantasiado da pessoa que você gostaria que ele fosse, em vez dele poder ser crucificado nu, na perfeita expressão da pessoa que ele se tornou. É só isso. Nada contra. Eu gosto de caneta. E talvez você saiba me dizer qual a marca dessa caneta. Mas essa caneta para mim não tem marca. Ela tem nome. Essa caneta aqui especificamente que eu estou usando hoje, o nome dela é Valdir. Porque
porque foi meu amigo Valdir que tirou ela do bolso e me deu de presente. Talvez você pode ter uma de marca igual, mas essa aqui tem nome. É isso que Deus está querendo na nossa vida. Por isso ele diz que a cidade que desce dos céus não é uma torre que tem marca. Babilônia é uma marca, e Deus vai fazer uma casa que tem nomes. E aí na casa de Deus, essa casa que está lá no texto de Filadélfia, ele falou assim: a porta nunca fecha. E essa casa está firmada em colunas. Sabe como é que essas colunas eram feitas? Elas eram feitas de uma pedra única. E aí o texto do Salmo diz: nós somos colunas esculpidas na casa de um rei. A cidade que desce dos céus é uma casa. É uma casa feita de várias colunas, onde cada coluna tem um nome. Na casa de Deus tem a coluna José, tem a coluna Cláudio. Aí se você chegar na casa de Deus e falar assim: onde é que eu chego na cozinha? Você fala assim: você vai até na coluna Cláudio, vira à esquerda, até chegar na coluna Raul. Na coluna Raul você vira à direita, segue reto, até você chegar na coluna Maria. É assim na casa de Deus. A direção na casa de Deus é dada por nomes e não por marcas. Os nossos homens endereçam, direcionam as pessoas na casa de Deus. Onde é que eu posso encontrar fulano? Você vai encontrar ele sentado no pé da coluna Teresa. Glória a Deus, amados. Pegou aí, aleluia. Isso é a casa de Deus. Colunas esculpidas. E aí Paulo diz: nós somos como colunas e esteio da verdade. Você já pensou que um filho seu está sendo esculpido por Deus para na vida ele ser uma coluna e um esteio da verdade? Se alguém tiver perdido para achar o endereço na cidade, confuso, ele tem uma porta que não se fecha e ele entra dentro desse ambiente. E quando ele entra nesse ambiente, ele é direcionado pelos nomes de cada um. É isso. É isso que seu filho foi feito para ser. Uma coluna e um esteio da verdade. E não um tijolo de uma torre que quer ser um arranha-céu. Amém, meus irmãos? Por isso, em 2 minutos, eu quero também deixar o texto de João, capítulo 16. E lá em João capítulo 17, Jesus, no momento da cruz, pelado, nu, totalmente nu, crucificado, uma coluna da verdade, ele faz uma oração. Ele diz agora: Pai, me glorifica aqui na terra. Está vendo como é que o homem quer uma glória nos céus e Deus quer te dar uma glória na terra? O homem está querendo uma glória futura e Deus está querendo te dar uma glória eterna. Não queira dar para o seu filho glória futura. Glória futura quem promete é o capeta. Não existe glória futura se ela não for expressão de uma glória eterna. Não existe uma glória conquistada com o tempo. Existe uma glória revelada em qualquer tempo. Se a glória que eu partilho com Deus não puder ser revelada em qualquer tempo, não vai ser o tempo que vai revelar essa glória. Não a glória que seja revelada com o tempo, se ela não for a glória de qualquer tempo. Amém, amados? Por isso que Jesus diz agora, no meu momento de maior humilhação, no meu momento de menos poder, para que você, a sua casa, seus filhos, no momento em que ele estiver totalmente esvaziado de poder, onde ele não puder nada, onde ele não tiver nada, onde ele achar que não consegue nada, ele vai lembrar de quem ele é. Ele vai lembrar de quem ele representa. Ele vai lembrar que na casa dele tem um portal. E não a cancela. E não a roleta. E não a tarjeta de pagar pedágio. É uma porta de todos para todos, em todos. É isso. É família. Não é comércio, não é mérito, não é direito, não é poder. É história.
é memória de afetos, é segurança de que o nome é do amigo e não o direito da propriedade. Não foi a grife que eu comprei, é o nome que eu represento, é a história que eu conto. É isso. E aí Jesus diz: então agora me glorifica com a glória que eu tenho contigo antes. Se a glória for antes, ela nunca será depois. Essa glória, a glória que eu tenho contigo. Então, amados, o poder se revela na devoção, mas a glória se manifesta na relação. Nós estamos procurando o poder da devoção e Deus está querendo a glória da relação. Se eu não tiver a glória da relação, o poder da devoção, quem está te prometendo o poder da devoção é Babilônia. E você começa construindo uma torre em Babilônia até ficar escravo da olaria do Egito. Você começa construindo seus ideais até se tornar escravo daquilo que você mesmo ajudou a construir. Nós estamos entendendo isso, amados. Porque vira comércio, tudo tem preço. E porque tem preço é porque não tem mais valor. Mas agora Jesus está dizendo lá na cruz, sem poder fazer nada, mãos pregadas, pés pregados, nu, exposto à vergonha, desapontando os seus devotos, frustrando a expectativa de todo mundo que esperava um Salvador cheio de quê? De poder. E o nosso Salvador não veio cheio de poder. Ele veio cheio de quê? De glória. Glória de quem conhece. Glória de quem sabe que tem um nome. Agora é a hora de ser manifestada a glória que eu tenho contigo. Então é isso. E aí eu até escrevi uma coisa aqui. Gênesis 11, lá coincide com Êxodo 1 e dizer isso. Nós estamos gastando muito poder para amassar tijolo e produzir pessoas que se encaixam e que passam a ser precificadas pela demanda de um comércio que quer comprar e vender gente. E que vão terminar solitários. Enquanto Deus está lá na olaria, moldando vasos. Presta atenção no vaso que está sendo moldado na sua casa, para que você não tenha pressa de transformar ele em mais um tijolo. Fala bem devagar. Presta atenção no vaso que está sendo moldado na sua casa. Eu estava lá, eu fui lá na UTI, do lado lá do incubatório lá do Álvaro. Fiquei lá olhando o Álvaro, respirando por aparelho. Não teve jeito, porque foi voltar 29 anos atrás. Porque o parto do Álvaro é muito semelhante ao parto da Bebel. A Lana teve um diagnóstico, hemorragia, sangue, perdeu 2/3 do sangue que ela tinha no corpo. Enfim, e aí eu lembro de estar lá, e aí para visitar a Bebel na UTI e chegar perto do incubador dela lá, eu tinha que esperar o médico que fez o parto dela. Porque ele tinha primeiro lugar na fila, eu tinha que esperar ele terminar a visita. Porque ele ficou tão impactado com o parto da Bebel, porque ele passou o prego lá para a Bebel nascer, que ele fez lá da Bebel o lugar dele ir orar. Então ele ia lá, ficava do lado dela. A primeira pessoa transformada no nascimento da Bebel foi o médico que deu a luz a ela. O primeiro que ela alcançou. E as enfermeiras que me falavam isso, não sou eu que presumi, não. As enfermeiras falavam: esse homem aí veio aqui orar com a sua filha e ficar aí recebendo
uns fluidos de Deus aí. Eu falei, é para isso mesmo. E aí eu estava lá vendo o Álvaro e lembrando da Bebel e vendo ele mexer. Eu falei, sabe, a gente está ficando burro. Porque a gente está querendo parir filhos de um tipo, em vez de conhecer cada filho segundo a sua espécie. Amém? Conheça de que espécie é seu filho, para que ele não seja o tipo de filho que você quer que ele seja. Glória a Deus. Tem filho que completa tudo dentro, tem filho que quer completar fora. Eu estou orando por um menino que tem 2 semanas de vida, o Pedro. Nasceu com 600 gramas. E a gente achando que o Álvaro nasceu pequeno com 1,6 kg, o Pedro nasceu com 600. O Álvaro nasceu com 32 semanas, o Pedro nasceu com 24. A hora que eu recebi a notícia do nascimento do Pedro, ele é filho do Danilo e da Bia, que já tiveram aqui com a gente. Danilo e a Bia são lá de São José do Rio Preto. A hora que eu fiquei sabendo que eu estava orando com eles lá no nascimento do Pedro, a primeira coisa que eu fui foi ir para a internet, porque eu sou engenheiro, não adianta, minhas reações são de engenheiro. Eu tenho que olhar na internet quanto mede uma criança de 24 semanas. E eu descobri que o Pedro media 1 palmo. 1 palmo. 600 gramas. Um pacote de meio quilo de café. É o Pedro. E aí o Danilo batizou o Pedro para ele ser pedra. Foi, Danilo, só que quando você pensou que o Pedro era pedra, você pensou numa pedra. Eu acho que o Pedro é outra pedra. E foi mesmo, falei, acho. Eu acho que o Pedro é aquele tipo de pedrinha, quase microscópica, que entra dentro de uma ostra. Quase invisível. E a ostra é um molusco. É um invertebrado. Descerebrado. A ostra é um trem lá assim meio gelatinoso que age por puro reflexo. Mas que quando recebe uma pedrinha quase invisível, que pode ser o seu Pedro, transforma aquilo numa pérola. E uma pérola nunca é igual a outra. Se você pegar 2 pérolas geradas na mesma data, de 2 ostras irmãs, vizinha uma da outra, frequentando o mesmo shopping center, cada pérola vai ser diferente. Amém, amados? Aprenda a dar fruto segundo a sua espécie, para que você não obrigue as pessoas a serem do seu tipo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Vamos entrar por essa porta. E eu queria profetizar uma palavra aqui hoje, nesse segundo culto, que eu fiquei com vontade de profetizar. Um ano de alegria, redenção, vivência, conhecimento, transgressão, transcendência, vencer limites. Mas eu queria profetizar algo aqui nessa paróquia aqui hoje, dia 29 de dezembro de 2024. Véspera de 2025. 2025 seja um ano de muito casamento. Quero bater meu recorde de casamento nessa paróquia aqui. Quem concorda? Nós estamos mantendo um recorde aqui. Nós estamos batendo um recorde aqui, mais ou menos de um casamento por mês. Eu quero bater esse recorde. Queremos fazer pelo menos uns 20 casamentos esse ano. Esse ano vai acontecer uma coisa nessa paróquia que eu estou profetizando com risco. Toda profecia tem que ter um risco de passar vergonha, senão não é profecia, é adivinhação. Então é o seguinte, como eu não quero ser adivinhador, eu quero ser profeta. É o seguinte, nós vamos celebrar esse ano aqui nessa paróquia casamento simultâneo. Vai ser uma congestão tão grande de casamento que vai ter gente aqui que vai ter que casar junto, em parceria. Fala, vamos celebrar junto para economizar pastor, economizar festa. Nós já tivemos aqui nessa paróquia um casamento coletivo com 8 casais. 8 casais no mesmo dia. Você lembra? Foi lá no Ilumina.
Foi aqui, quem celebrou foi o Paulo Neto. Acabou. Amém? Outra coisa que nós queremos bater recorde. Nascimento de menino. Que é o seguinte, de gente. Nascimento de bebê. Mulher grávida. Se você não queria ficar grávida, você errou o culto. Você tinha que ter saído mais cedo. Você está recebendo aqui hoje essa unção em nome de Cristo Jesus. Aliás, essa paróquia tem sido conhecida onde a gente vai. Até estava conversando isso com o Paulo Neto. Falou, pai, é maravilhoso saber que onde a gente vai, o povo celebra o fato de que o lugar bom para as mulheres ficar grávidas, os pais querer ter filho, é aqui. Então agora nós estamos profetizando 2025, recorde de casamento e gravidez. Amém? Aqui nós só não quer bater recorde de velório. Aqui a gente faz quando precisa. Precisou. E não conta. Não, precisou, a gente faz com a mesma alegria. Canta os hinos, tudo que o defunto quer. Zero remorso. Fazemos com a mesma alegria, mas não queremos bater recorde, tá bom? Recorde aqui só de casamento e nascimento. Amém? Aleluia. Quem crê nessa palavra? É isso, amados. Porque nós queremos bater recorde de família. É família que nós queremos celebrar aqui. Não é conquista, não é mudança de emprego, não é aumento de salário. Tudo isso vai vir. Aumentou o casamento, aumenta o salário, aumenta recursos, vai vir dinheiro. Para casar tem que ter dinheiro, mano. Vai vir. Mas primeiro a gente casa, depois a gente arruma dinheiro. Você não arruma dinheiro para depois casar. Se você arrumar dinheiro para casar, é prostituta. Você arruma casamento que vem dinheiro, aí é família. O casamento que você fez porque tinha dinheiro é prostíbulo. O dinheiro que você ganhou porque é família é virtude. Aleluia. Família vem antes de dinheiro. Dinheiro vem antes da prostituta. Então por isso nós queremos bater o recorde. Glória a Deus aqui, amado. Aleluia. Amém. Vamos orar, agradecer. Pai, nós queremos hoje aqui juntos essa palavra recebida de maneira tão bendita, a cidade que desce dos céus. Essa cidade que desce dos céus é a cidade que o Senhor planejou para viver com os homens. Não é a gente viver com o Senhor, é o Senhor vir viver com a gente. O Senhor fez uma cidade para morar conosco. Ajuda-nos a entrar nessa cidade, conhecer. Não é a cidade que nós queremos que o Senhor salva, mas é a cidade do Senhor que salva a gente. Em nome de Cristo Jesus. Que seja um ano mesmo de fertilidade, de alegria, de celebração, de ousadia. Que os nossos jovens desencanem, percam o medo de casar, de ter filho. Pelo contrário, celebrem isso de maneira ousada. Queiram casar mais cedo ainda e não mais tarde. Queiram ter filhos o quanto antes e não depois, para que eles possam ter filhos da eternidade e não os filhos do futuro, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.